É com grande satisfação que eu aceitei esse convite do meu amigo Hamilton e a quem eu agradeço a casa a oportunidade de apresentarmos hoje aqui um tema que, para grande parte da humanidade, passa a ser um tema fundamental. Na verdade, para a nossa caminhada nesse mundo, a gente encontrar sentido na vida é fundamental para que a gente possa continuar tocando as nossas vidas. Bruno Bettenheim é um psicólogo infantil muito famoso, faleceu na década de 80, mas ele deixou nos seus escritos, num livro especificamente intitulado A Psicanálise dos Contos de Fadas, ele dizia: se o ser humano não quer viver sua vida apenas de momento a momento, mas encontrar um verdadeiro significado em suas vidas, de forma consciente e madura, ele precisa encontrar uma quantidade módica de significado na sua vida. A falta desse significado e desse sentido faz com que inúmeras pessoas percam o sentido da vida e desistam de viver. O tema que vai ser apresentado aqui, nós vamos apresentar na forma de casos que expressam a verdadeira alegria de viver por inúmeras pessoas que passaram e passam ainda em suas vidas dificuldades tremendas que provavelmente para muitos de nós seria difícil encarar a vida e seguir adiante sem lamentação. E essas pessoas conseguiram encontrar um sentido em suas vidas, apesar de todo o sofrimento, de todo o drama que passaram. Em Mateus 19 e também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá na salvação dos ricos, conta-se a história, que um mancebo, um príncipe na verdade, chega para Jesus e lhe pergunta o que é que ele deve fazer para alcançar a salvação. Esse príncipe possuía tudo na sua vida. Ele era cercado de bens, de diversões, de amigos, riquezas inúmeras que nada lhe faltava. Mas no íntimo, lá dentro dele, ele sentia que havia um vazio que ele não conseguia explicar. Então ele pergunta: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a salvação? Jesus, na mesma hora, até o adverte e pergunta: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Mas para alcançar a salvação, tu tens que realizar tudo o que está escrito nas Escrituras. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo, não roubarás, não mentirás, honrarás teu pai e tua mãe. E após dizer todos eles, enumerar todos eles, o príncipe diz: mas eu já tenho feito tudo isso. Se você já faz tudo isso, você já alcançou a salvação. Mas se você quer ser perfeito, vem e segue-me. Aquele príncipe é tomado de muito assombro naquele momento, porque ele não esperava aquela proposta, apesar dele amar Jesus. E Jesus sentir esse amor. Como Divaldo Franco nos esclarece numa história chamada O Mancebo Rico, contada pelo espírito guia num dos livros do Divaldo, que agora me fugiu a lembrança, Amélia Rodrigues. Então ele conta que esse amor era profundo, mas não era o suficiente para ele abandonar tudo e seguir Jesus naquele momento. Ele pede um tempo a Jesus. Lê do engano, porque esse tempo que ele pede era o tempo necessário para ele desencarnar. E ele vai reencontrar Jesus apenas depois desse desencarne, que Jesus o recebendo no mundo espiritual. E aí, essa pergunta cabe a cada um de nós às vezes. Quando a gente se encontra aqui nesse momento, nesse auditório,
O que foi que nos motivou a virmos até aqui? Inúmeras pessoas estão aqui hoje, outras assistindo, né? E fica a pergunta: qual é o sentido da vida? Será que essa pergunta vale ela ser questionada, ser levantada? Faz sentido eu me perguntar qual o sentido da vida? Agora, essa resposta a gente vai ver um pouco mais à frente. Nesse livro, O Poder do Sentido, dessa escritora Emily Stefani, ela coloca que o sentido da vida, pode ser alcançado na sua essência por meio de 4 pilares, que são eles: o pertencimento, o propósito, a narrativa e a transcendência. O pertencimento diz respeito a um sentimento que todos nós trazemos. Por exemplo, quando a gente está aqui numa casa espírita como essa, e você resolve ser trabalhador, por exemplo, né, no meu caso. Há muito tempo atrás, né, eu comecei a frequentar a casa espírita, porque eu estava completamente perdido de sentido. Por uma resposta equivocada que um religioso me deu acerca de Deus, acerca da salvação das crianças que não eram católicas, por exemplo. O que aconteceria com as crianças que não tivessem uma religião? E ele me disse que Deus haveria de ter um lugar para ela no reino em algum lugar. E eu perguntei: mas não é o reino dos céus? E ele não me respondeu. Não é o reino que Deus provê a felicidade plena? E aquilo, eu era adolescente, e aquilo mexeu comigo de uma forma que é mais ou menos aquela sensação que a gente tem de perda do chão. Porque a religiosidade, a nossa espiritualidade, nos remete ao que nós somos. Como diz Teilhard de Chardin, né, o padre, nós somos seres, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então está dentro de cada um de nós esse sentimento inato da presença de Deus em nós. E você que está à busca de sentido, à busca de Deus, de compreender Deus, de por que Deus permitiu que Jesus acontecesse o que acontecesse com ele, né? O puro amor encarnado. E na adolescência você se pergunta, você tem muitas questões. É esse pertencimento que eu havia perdido. Berço católico, né? Me envolvi com jovens, aquele grupo de jovens, né, que tem muito na Igreja Católica. Mas foi aqui, na doutrina espírita, que eu encontrei a resposta. Eu encontrei o sentido da perfeição de Deus. Encontrei o sentido para o meu sofrimento, para os meus questionamentos. E acreditei que a cada dia eu podia alcançar mais e mais sentido para as minhas respostas, para as perguntas que eu tinha, encontrando as respostas adequadas. E quando elas assentavam no meu coração e eu entendia aquilo como uma verdade, eu as aceitava. E aquilo me trouxe paz. Esse pertencimento que faz com que tantos jovens, às vezes, mesmo espíritas, vão procurar as igrejas evangélicas por causa dos seus cânticos, por causa da sua alegria, por causa de tantos outros motivos que às vezes me impressiona que aqui nós não dispomos. É um desafio para nós enquanto espíritas. Por que a nossa juventude ainda é tão acanhada? O que é que falta? Né? O que é que falta ainda para nós nos tornarmos ainda uma referência, né, de juventude alegre, de juventude participante? Ainda falta muito, eu acredito. O propósito tem a ver com as nossas obras. Tem a ver com a nossa crença. E o passo seguinte, que é: o que é que eu faço com a minha crença? Eu tenho, não é só a fé. Eu acredito, então vamos adiante, vamos, como diz aqui os nossos amigos do Mãos à Obra, vamos mãos à obra, né? Vamos tocar essa obra adiante. Não vamos ficar somente como meros espectadores, assistindo tudo passar.
vamos ajudar, vamos nos mexer, vamos fazer algo para fazer essa mudança no mundo também, mas ela acontece primeiramente em nós. Esse é o propósito que é colocado no livro. A narrativa. A narrativa, ela se torna extremamente importante porque é a forma como nós contamos a nossa história. A nossa história para nós mesmos. E o que é mais interessante, como é impactante quando outros contam a nossa história para nós. Vocês já se imaginaram alguma vez algum amigo, um parente contando para você como ele lhe vê? Imaginem-se. É preciso, eu acho que uma coisa é coragem e resignação para você ouvir. Porque muitas vezes a gente vai ouvir coisas que não quer, principalmente no tocante aos nossos erros, aos nossos defeitos. Todos nós os temos. Mas ouvi-lo, mesmo de quem a gente ama, se torna uma coisa difícil. Por mais delicada que seja a narrativa, ouvir de outra pessoa os nossos defeitos, né, nos machuca. Mas é muito melhor que a gente escute agora essa narrativa e a gente se corrija do que mais tarde no mundo espiritual, né? Chegar lá e a gente se identificar, nós vamos nos reconhecer sim, cheios de defeitos, e aí dizer, nossa, eu podia ter feito diferente, eu podia ter sido menos nervoso, menos orgulhoso, né? E ter sido mais humano, ter ouvido mais, né? Como diz a música, né? E aí tem uma história chamada a história de Kate, que ela conta no livro que Kate tinha apenas 16 anos quando sofreu um acidente. Ela foi atropelada. Foi levada às pressas para o hospital, foi internada, passou por inúmeras cirurgias, foi preciso transplante. E o seu pai, Eric, se perguntava qual era o sentido de tudo aquilo, de todo aquele sofrimento que a filha passava. Ele não conseguia entender de forma nenhuma. Até o dia em que era o último dia que a filha dele estava no hospital e ela iria se ausentar. Opa, não está mais passando, né? Ah, show. E ela iria sair do hospital. E aí, de repente, chega uma enfermeira e diz, Kate, o pai estava ao lado, no quarto, eu sou a enfermeira no primeiro dia que você chegou aqui. Eu queria lhe dizer que nós temos um carinho especial por você. Vamos sentir sua falta. Espero que você se recupere cada vez mais. Venha nos visitar. Depois vem o médico. O médico diz, Kate, eu sou o médico que a atendeu naquele dia em que seu pai chegou com você aqui e a gente fez os atendimentos. E eu queria dizer que você é uma pessoa muito importante na nossa vida. E veio outra enfermeira que substituiu a enfermeira-chefe no dia seguinte. E também agradeceu a ela o fato dela ter lutado, dela ter acreditado, né? E dela, em momento algum, ter sido uma pessoa difícil para o tratamento acontecer, para a recuperação dela acontecer. E aí foram vários profissionais chegando e agradecendo. Até a hora que o pai chega, puxa daquelas pessoas e diz assim, ei, vem cá, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí a enfermeira fala para ele, seu Eric, a Kate, de 10 crianças que entram nesse hospital com os traumas e com as complicações que a Kate tinha, 9 falecem. Só existe uma Kate. Essa narrativa, gente, é a narrativa que vale para a gente. Porque naquele momento, o pai da Kate entendeu qual era o sentido que ele tanto estava buscando. Apesar da filha dele ter sofrido tanto, ele também, mas ele pôde encontrar um sentido maior naquilo tudo. Qual é o sentido que a gente vai dizer para nossas vidas, ou
talvez a história não faça sentido para a gente, mas fez para aquele pai. Talvez o que vai fazer sentido para a vida de vocês não faça para outra pessoa. Mas é a sua história. E aquele pai pôde encontrar a paz que ele tanto desejava, porque ele viu que a filha tinha um significado especial naquela história, junto daqueles médicos. A transcendência. O quarto pilar. A transcendência fala da nossa fé. A transcendência fala daquilo que nós acreditamos. Essa transcendência também tem uma historinha contada lá no livro, da história da vida de Viktor Frankl, que foi outro psiquiatra. Também desenvolveu e criou a logoterapia, que é considerada como se fosse a terceira escola de terapia psicológica. E nessa história, Viktor Frankl, ele foi preso pelos nazistas em 1941. Passou por 3 campos de concentração. Seu pai, sua mãe, seu irmão. Ele não sabia do paradeiro da sua esposa, mas sabia que os outros 3 haviam sido mortos nos campos de concentração. E um dia, quando eles estavam os prisioneiros sendo escoltados para cavar as valas que iam ser enterrados os mortos nas câmaras de gás, nevava, era um frio muito intenso, e eles percorriam quilômetros para cavar essas valas. E nesse deslocamento, um outro prisioneiro fala para ele: Victor, sabe o que eu estou pensando agora? Eu estou pensando nas nossas esposas. O que será que elas estão fazendo agora? Será que elas estão bem nos campos onde elas estão? Eu fico pensando como seria bom reencontrá-la. Viktor Frankl guardou aquele sentimento e mais tarde ele teve um devaneio. Ele se viu pensando em Tilly, sua esposa. Naquela altura ele não sabia que a esposa já havia desencarnado nos campos de concentração. Mas ele a imagina. E ele consegue ver o sorriso de Tilly. Viktor Frankl também é uma pessoa, é um estudioso da busca por sentido. E ele relata que foi naquele momento em que ele encontrou o sentido no amor pela esposa. Ele percebeu que o seu coração vibrava de uma forma tão intensa, tão mágica, por relembrar da sua esposa. E ele diz em seu livro, Em Busca de Sentido, que foi naquele momento que ele encontrou o sentido, que viu o que os poetas tanto declamavam nos seus poemas, que os filósofos narravam com tanta sabedoria. E ele declara que só no amor e pelo amor é que podemos encontrar sentido. Essa é a escritora. Ela tem uma frase que diz o seguinte: o amor, claro, é a essência da vida com sentido. Ela perpassa cada um dos pilares de sentido. O ato de amar começa com a própria definição do que é sentido. Começa quando nos afastamos de nosso mundo interior e buscamos conectar-nos e contribuirmos com algo maior. Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele diz: o que se faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. É mais ou menos, gente, esse pensamento de Frankl, como a gente se perguntar, quando a gente se pergunta qual o sentido da vida, a vida sendo maior, a vida sendo plena, a vida sendo eterna,
É como se nós nos perguntássemos: qual o sentido de Deus? Deus é vida, e vida em abundância. Deus é eternidade, e nele reside o princípio de tudo, de todas as coisas. Não faz sentido a gente perguntar qual o sentido da vida, mas sim o que a vida espera de mim, o que essa lei suprema chamada vida espera de cada um de nós aqui. O que nós temos a colaborar e a contribuir com ela. A narrativa, quando a gente, como um dos pilares, ela também nos fala que nós somos exemplos. Às vezes a gente não se observa tanto, né? Mas às vezes tem pessoas olhando para nós e nos seguindo. Estamos sendo fontes de inspirações e a gente nem se apercebe disso. Às vezes um ato delituoso nosso inspira outro colega, outro irmão, um parente, um filho a fazer também a coisa errada. É a história, né? Que diz que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta multidões. Essa jovem, Amy, o apelido, na verdade, o nome dela até tem Michelle no meio, Amy Purdy. Ela diz o seguinte: se a vida fosse um livro e você fosse o autor, como é que você gostaria que a sua história fosse contada? O desafio hoje para vocês é que, em vez de olhar para os nossos desafios e limitações como uma coisa negativa ou ruim, nós podemos olhá-los como bênçãos presentes incríveis, ou como bênçãos, presentes incríveis que podem ser usados para dar asas à imaginação e ajudar-nos a ir mais longe do que imaginamos. Amy tinha 19 anos. Ela tinha sonhos magníficos. Assim, né? 19 anos, a flor da idade, bonita, solteira, tinha se formado, adorava snowboard. E ela já tinha todos os planos traçados para a sua vida. Mas aí, aos 19 anos, ela volta para casa, né, numa tarde, sentindo que estava com febre. E aí deita, adormece. E acorda como se tivesse sido puxada por um furacão. Não sabe o que estava acontecendo com ela. Ela é encaminhada para o hospital. Ali no hospital ela é diagnosticada, né, com uma doença septicêmica, né, que provoca uma septicemia bacteriana, e ela perde as 2 pernas. Ela tem que amputar as 2 pernas, porque senão corria o risco de perder a vida. Quando ela entra no hospital, os médicos dizem que a chance dela de sobrevivência por causa daquela infecção era de 2% apenas. Ela perde o rim, compromete outros órgãos do corpo. Mais tarde, o pai vai lhe doar um rim, onde ela consegue voltar a fazer muitas atividades graças a isso. E aí, gente, em 2016... olha só o que acontece com a vida dessa moça. Eu acho que vocês lembram dela, não? Em 2016, nas Olimpíadas, ela dança com um robô. Ela faz a abertura das Paralimpíadas e ali se apresenta. A história dela, como a história de tantos outros, são histórias inspiradoras. São histórias que, como eu disse no início, às vezes, para muitos de nós, é difícil até imaginar como seria se fosse comigo. Como eu reagiria? A minha fé, a minha crença ia me ajudar em alguma coisa? Viktor Frankl diz que viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo. Por que isso acontece comigo? E aqui na Casa Espírita, muitos dizem assim:
E por que não? E por que não aconteceria comigo? Emmanuel várias vezes ia dizer para Chico, né? Você não é melhor do que o outro irmão. Você não é melhor do que ninguém. É Emmanuel dizendo para Chico, imagina. Nós não somos melhores uns do que outros, né? Nós vamos passar por situações muito delicadas em nossas vidas. Mas nós temos, né, essa fé que nos exalta, a esperança, a alegria de viver. Mas precisamos fazer isso com consciência. Mas muitas questões precisam ser respondidas. Questões como essas. O que nós buscamos? Em que acreditamos? E o que fazemos? O alinhamento dessas perguntas, quando a gente responde e elas estão numa perfeita sintonia, né, entre a nossa busca, entre aquilo que eu acredito e o que eu faço, a busca é seguir o caminho. O acreditar é aquilo que nos faz levar adiante. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Mas o que eu estou fazendo para tornar isso realidade? A busca por sentido é, antes de tudo, a busca pela verdade. Todos nós buscamos essa verdade. Não há como fugir dela. As aspirações a uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não as busqueis neste mundo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É um chamamento a cada um de nós para que a gente realmente se olhe como seres espirituais vivendo uma experiência humana. É difícil a gente, muitas vezes, quando nós estamos passando pela dor, pela tempestade, né, essas palavras que a gente está dizendo aqui funcionarem na hora, né? Às vezes a gente é tomado de uma revolta, de um sentimento de contrariedade, a gente não quer aquela notícia, a gente não quer aquela perda, a gente nega. Mas vai ter um momento em que a gente vai ter que aceitar. Vai ter um momento que a gente ressurge e ressurge mais forte. E são essas palavras e são esses exemplos que a gente está falando aqui, que a gente está mostrando aqui, que nos ajudam, que nos inspiram e que nos guiam nas nossas ações, porque nós vamos fazer dentro daquilo que nós acreditamos e que nós queremos, que nós buscamos. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram consolo na fé do futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Imaginem-se o Cristo, há mais de 2000 anos atrás, com aquela multidão de pessoas famintas, doentes, pobres, né, os estropiados, como ele falava, pessoas tão injustiçadas que sofriam demasiadamente numa época, né, que não havia direitos algum, praticamente, né? E Jesus vinha falar da vida futura. Jesus vinha falar da vida após o desencarne daquelas pessoas. E aquelas pessoas ficavam imensamente tocadas. Elas sentiam suas vidas renovadas. Porque elas sabiam que se elas tomassem uma decisão a partir dali, daquele momento, não era o pecado de um pai que ela estava pagando. Por isso ela estava sofrendo, porque era essa a crença que eles tinham. Era nisso que eles acreditavam. Como é forte a crença dentro de nós, como ela pode deturbar a nossa caminhada e nos perturbar durante muito tempo. Mas Jesus, a luz encarnada, veio trazer
todas essas revelações. E ainda é para nós. Ele ainda fala para nós. Caso contrário, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições são muito mais pesadas e nenhuma esperança vem abrandar a amargura. É quando a gente duvida, quando a gente diz que acredita, mas está sempre a fé vacilante, né? Às vezes a gente acredita que tem uma fé forte, robusta, mas quando vem os primeiros sintomas, as primeiras crises, os primeiros desafios mesmo que nos encostam assim na parede e diz: você acredita? Você acredita em mim? Deus te pergunta: você acredita que eu posso te ajudar? O que você responde nessa hora? Essa dúvida realmente faz com que a gente sinta o pesar. E as dificuldades parece que elas ganham um volume maior, parece que elas ganham mais força e se torna um peso tão grande que a gente se curva e não consegue nem olhar mais o céu. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Mas como ser feliz sofrendo, se não sabemos por que sofremos? O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não atormenta mais a sua alma. Essa dúvida, ela vai embora completamente. Nós podemos até não aceitar. Nós podemos até ficar, naquela... Mas ela vai direto ao teu raciocínio, à tua lógica, ao teu intelecto, à tua consciência, dizendo que essa é a verdade. Nós trazemos, sim, problemas de outras vidas. Nós trazemos, sim, coisas mal resolvidas, que dentro do seio da família nós temos que resgatar. E essa oportunidade, e esse chamamento, um alerta desse, é extremamente importante. Porque, como eu disse, lá no mundo espiritual, imagina a gente chegando e dizendo: se eu soubesse disso, eu teria feito diferente. Está aqui. O Espiritismo nos diz que nós precisamos, sim, reatermos os nossos laços enquanto estamos no caminho, com aquele adversário, com aquela pessoa difícil, com aquele problema. Eu até digo mais que não é somente com o adversário, mas com aquele problema. Nós estamos nesta vida e temos esse problema para passar. Quantas pessoas, infelizmente, tiram suas vidas acreditando que ali vão pôr um fim ao sofrimento, aquele problema. Desistiram. Esse chamamento que o Cristo nos faz há mais de 2000 anos é para que, sim, a gente eleve esses olhos aos céus, para que diga: sim, Deus, eu acredito em você, acredito que você quer o melhor para mim, acredito que você me criou por um motivo, e esse motivo é justo, eu acredito. A perspectiva da felicidade que eu espero lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. O conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que motivo está na terra. Evocação dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Essa coragem está inata também em cada um de nós. Infelizmente, às vezes, deixamos nos dominar pelo medo. Mas essa coragem está aqui dentro. Às vezes precisa só de uma conversa, de um outro, de uma palavra amiga. Aqui a casa tem os atendimentos, e é muito bom quando a pessoa vem e relata o que está acontecendo, e a gente vê a diferença, ela se sentindo renovada. E quantas pessoas aqui vieram pela primeira vez com tantas dificuldades e hoje são trabalhadores desta casa ou em outras casas, que conseguiram renovar suas vidas porque encontraram um sentido.
porque encontraram uma solução, muitas vezes, diferente até do que esperava, mas encontraram. Encontraram o que buscavam. Eu gosto muito desse rapazinho. O nome dele é Nick Vujicic. Ele nasceu com um problema genético chamado tetramelia. Ele não tem os braços e nem as pernas. E durante muito tempo, o Nick, que hoje é palestrante internacional, ele é motivador, ele já veio até em Fortaleza, teve naquele centro, o Irapuru, né? Centro Espiritual, o Irapuru, o céu, né? Mas ele, quando era criança, ele sofreu muito, né? Ele não aceitava ir na escola, ele sofria muito bullying dos coleguinhas. E ele, com 8 anos de idade, ele já pensava em suicídio. Ele não conseguia aceitar porque é que a vida tinha feito isso com ele. Ele não conseguia entender. E ele relata que todas as vezes que ele tentava, ele lembrava dos pais. E lembrava do amor dos pais. Do amor e do carinho que os pais tinham por ele. E ele desistia. Mas a busca por sentido, Nick ainda demorou muito tempo, depois dos 8 anos. Nick chega aos 15 anos de idade e ainda está desafiando Deus, como ele mesmo fala. Ele diz: Deus, eu não vou deixar você entrar dentro do meu coração até eu encontrar um sentido para isso que aconteceu comigo. Até eu encontrar um sentido para o que é a minha vida. Nesses mesmos 15 anos, pouco tempo depois desse desafio, eu não sei, mas será que alguns de nós aqui já desafiou Deus, assim, se questionando, dizendo: Deus, eu quero encontrar, eu quero conseguir, eu vou fazer. Às vezes isso se torna quase uma catarse, uma necessidade nossa de conversar com Deus realmente. Mas principalmente na hora que a gente fala, depois a gente dá um tempo, né? A gente silenciar. E silenciar somente não na voz, mas também naquelas vozes internas. As vozes internas da revolta, né? Da raiva. A gente silenciar por dentro. E aí ouvir o que Deus tem para nos dizer. E aí Nick, naquele seus 15 anos, abre o Evangelho, né? Abre, na verdade, a Bíblia, filhos de pastor, o Nick. E aí lá em João, se eu não me engano, João 9, deixa eu ver aqui, acho que está no próximo. Tá, ele diz assim: Nick percorreu um longo caminho até encontrar as respostas do sentido da existência. E foi na sua fé que encontrou a explicação, aos 15 anos. João capítulo 9. Era uma passagem em que Jesus, né, cura um cego de nascença. E os discípulos perguntavam, né, porque era a crença da época, ele é assim por causa dos pais? Né? E aí Jesus diz: não, ele está assim para a glória de Deus. E Jesus o cura. E aí, quando o Nick leu aquela passagem, é mais ou menos como acontece com a vida de cada um de nós às vezes. Eu sei porque acontece também na minha, deve acontecer com certeza na vida dos meus irmãos. Uma coisa acontece, uma frase nos passa, um livro que a gente lê, e aí a gente consegue captar a mensagem e encontrar um sentido. E aí Nick percebeu que Deus tinha planos para ele. E a partir daquele dia ele começou a trabalhar em si mesmo. Nick buscava. E aí ele começou a sua caminhada. Ele queria ser um motivador. Ele queria ser um pescador de almas. E foi o que ele se tornou. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz:
Se não nos é dado o milagre, é porque nós somos o milagre. Essa é a família do Nick. Ele se perguntava, será que um dia eu vou casar? Que tipo de marido eu vou ser? Que tipo de pai eu vou ser? Se eu não me engano, atualmente são 4 filhos. E os livros publicados por ele. Esse desafio que nós vemos na vida dessas pessoas, né, são histórias que são relevantes para que a gente consiga encontrar sentido nas nossas vidas. Porque são exemplos de pessoas que conseguiram se superar ante as maiores dificuldades. E às vezes a gente reclama tanto, né? É porque o almoço hoje só tem ovo com arroz, né? Eu queria, né? A gente olha assim, assiste a TV e vê aquela vida daquele personagem, ou daquele ator de cinema, e diz, nossa, como a vida dessa pessoa deve ser maravilhosa. E a gente, às vezes, deseja a vida do outro. E o Nick nos fala que muitas vezes a gente deseja tanto as coisas que não tem. Ou deseja não ter o que tem, que se esquece das coisas valiosas e maravilhosas que já possui. Que a gente não perca, gente, jamais de vista esses nossos grandes amores que fazem com que as nossas vidas façam sentido. E eles estão muitas vezes tão pertinho de nós, dentro de casa. É um sentido que muitas vezes vai se formando ao longo do caminho. Quando a gente começa a reparar os erros da caminhada de outras existências. E aí a gente vai encontrando sentido e valor e o amor em cada situação dessas que nós vamos reparando na jornada. O que nós fazemos? Essa última pergunta, né? O que nós fazemos com tudo isso que nós temos? Com todo esse conhecimento, com toda essa crença, com toda essa nossa história de vida, com as nossas capacidades, né? As nossas habilidades, que muitos têm habilidades diferentes. O que é que nós fazemos com elas? Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mas vocês estão vendo ali, né? O verbo no imperativo. Peçam. Batam. Busque. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Tem um colega chamado Nazareno Feitosa. Ele é um palestrante também. E ele fala assim... Tem muita gente que entende uma passagem... né, do Antigo Testamento, que fala o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tem gente que entende assim: o Senhor é meu pastor e tudo Ele me dará. E não é, né? Não é assim. Às vezes a interpretação que a gente quer colocar pode até ser essa, mas não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que dar o primeiro passo. Foi difícil para esses irmãos aí, dessas histórias encantadoras, né? Que eu tenho certeza a gente vai levar nos nossos corações e nas nossas mentes. Mas também é difícil para nós, em diferentes graus. Às vezes coisas que para outra pessoa pode ser tão fácil, para a gente é tão complicado. E a gente reclama, continua. E se a gente parar um pouco de reclamar, a gente vai ver que não é tão grave assim, né? Eu fico preocupado para não... Vaga tristeza se apodera, às vezes, de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. É vosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade e que, ligado ao corpo, lhe serve de prisão. Faz vãos esforços para dele se livrar. Ao perceber que seus esforços são inúteis, cai desencorajado e o corpo sofre a influência, a tristeza, o abatimento. E sois acometidos de uma certa apatia e vos julgais infelizes.
esse sentimento, ele vai descrevendo aqui, né? Acho que muitos de nós se identificam, né, com essa passagem. Ela fala da melancolia, desse sentimento que muitas vezes nós desenvolvemos em nós, apesar de estar tudo bem, aparentemente bem, mas por que esse sentimento? Por que é que eu fico com essa sensação, como aquele príncipe? Se eu tenho tudo, está tudo bem, o que é que me falta? Eu não estou passando por sofrimento nenhum, não estou passando por nenhuma dor, minha família está bem, meus amores estão muito bem. O que é que me falta? O que está acontecendo? E aí, o Espiritismo nos revela que antes da nossa encarnação, todos nós trazemos um propósito. É como se fosse aquele pré-propósito estabelecido para cada um de nós. A gente combina, a gente acorda, né, com os nossos guias lá e diz, não, eu vou cumprir, dessa vez vai dar certo. Né? A gente faz esse acordo também. E a gente vem cheio de fé, cheio de esperança, né? Aí quando chega aqui, vê as dificuldades, vê essa coisa, ou vê as facilidades, né? E aí se acomoda. A gente de repente se acomoda. Ah, não, tá tão bom hoje aqui nessa caminha, nesse friozinho do ar-condicionado, eu vou ficar só mais um pouquinho, não vou hoje lá trabalhar no JEP, não. Vou ficar por aqui mesmo. Ah, não vou pro sopão, não vou ajudar naquela distribuição de sopa, ou no Natal feliz, né? Natal das crianças, lá no centro da cidade. E aí a gente vai fugindo de vários e vários compromissos. Mas o registro no nosso espírito está lá. A gente prometeu, a gente se comprometeu de pôr em prática. Mas aí tem uma estratégia. A nossa alma está lá dizendo que algo está errado. E é esse sentimento, essa tristeza que se apodera da gente. A gente tenta camuflar, dizer que não é nada, né? Liga lá a Netflix, vai para outros canais de streaming, assistir vídeos, filmes e tal, e a gente dispersa a nossa mente. Mas quando a gente, né, volta a si, naqueles momentos de solidão, lá está de novo aquela tristeza. O que é isso? É o nosso atraso, é o relógio do tempo dizendo, Eudenberg, tua vida está passando. E o teu compromisso? E o que tu acertou? Para a tua evolução, para a tua melhoria, para a tua reforma íntima, para você se sentir, né, mais apto a maiores desafios no futuro, porque todos nós seremos convidados para maiores desafios, a assumir compromissos cada vez maiores. Não é a perfeição que nos aguarda no mundo maior? Por que não seria assim? Mas a gente tem, é aqui, gente, é nesse espaço que nós temos a oportunidade de pormos em prática. Não é lá no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente não tem fome, a gente não tem doença, a gente não morre, né? A gente não vê o ente querido lá passando necessidade. É aqui que a gente vai exercitar nossa fé. É aqui que a gente vai pôr em prática tudo aquilo que a gente disse lá. E que a gente trabalhou por meio das nossas crenças. Dessa nossa caminhada, né, para chegar até aqui. Então, essa tristeza vai vir, graças a Deus que ela venha. Como vem a dor? A dor não dizem a bênção da dor? Tem determinados tipos de cânceres, pessoal, que não avisam. Eles são silenciosos. Determinadas doenças que não te avisam quando elas estão ali se instalando e tomando conta do corpo. É uma pena. Porque quando a gente sente, né, as primeiras cutucadazinhas, podem ser até gases, né? Eu recentemente tive problemas, né, sentindo dores e tal. E não era nada demais. Era só ansiedade. Né? Mas tem ansiedades que às vezes tomam conta da gente e a gente tem que procurar saber qual a origem, né, dessas crises de ansiedade, dessas nossas emoções. Então é preciso sim a gente pôr em prática hoje os nossos compromissos. Pensai que tendes uma missão a cumprir durante vossa prova na terra, na qual não duvideis, seja no devotamento à família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou.
E se durante esse período de provas, executando vossas tarefas, sentir as preocupações, as inquietudes, as tristezas precipitarem sobre a vossa existência, sede corajosos para as suportar. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, e aí que vocês não precisam responder, tá? Só intimamente aí na mentezinha de cada um, e no coração também. Vamos imaginar, gente, lá naquele dia fatídico em que Jesus foi entregue aos judeus, aos fariseus. Os discípulos correram, fugiram. Poucos, 2 ou 3, ficaram ainda. Mas a grande maioria fugiu. A coragem de estar ali presente junto ao Mestre, dizendo: eu vou com você, eu estive com você e vou continuar. Se fosse nos perguntado, se nós estivéssemos lá, o que nós diríamos para Jesus? Porque Pedro, quando Jesus disse para Pedro que ele o negaria, Pedro continuou afirmando: não, Senhor, eu jamais vou fazer isso. Não tenho a mínima possibilidade, Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. Quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, tomamos a nossa vida de frente e agarramos as oportunidades que nos são dadas, seja ela qual for, oportunidades da vida, da nossa vida. Quando nós dizemos sim aos desafios, é como se nós estivéssemos dizendo: sim, Cristo, eu estou aqui, eu não temo, eu não vou temer, eu não vou te abandonar. Porque tudo o que tu me ensinastes está aqui dentro de mim. E é isso que eu preciso para continuar. Eu sei que tu estás comigo. Que tu deu o grande exemplo de amor. Porque você deu a sua vida por mim. E essas perguntas que a gente tem que se fazer, cada um tem uma resposta para si. O objetivo dessa noite é esse. A gente se questionar e se responder com amor, com paciência, principalmente com amor. Enfrentai-as destemidamente, elas são de curta duração, as provas, e devem vos conduzir para próximo dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não mais sentireis as tristezas da terra. Olha só que consolo maravilhoso, né? Vida futura, né? A felicidade ainda não é deste mundo, mas será. E a cada dia ela vai se realizando mais e mais. Mas ela começa em nós. Não é possível um mundo feliz com pessoas se sentindo infelizes. Ela começa com a felicidade íntima lá, por uma satisfação de paz, pelo dever cumprido, por ter aceitado essas pequeninas provas, essas pequeninas missões e ter dito sim. Já imaginaram se Maria não tivesse dito o seu sim? Quando Maria disse sim, era uma adolescente, pessoal. Uma adolescente. Imagina um adolescente tendo uma revelação, um anjo de primeira grandeza se manifestando para um adolescente, dizendo que ela ia ser a mãe do Salvador, do Messias. Que desafio, que coragem, né? Mas ela trazia dentro dela essa missão. Assim como nós também trazemos. E precisamos dizer o nosso sim. O vazio existencial. Essa imagem, ela foi, na verdade, essa escultura, né? É uma escultura que está lá na Genebra, no lago Geneve, Genebra, na Suíça, e foi esculpida por Albert Georg. Ele havia perdido a esposa em 2012. E ele estava se sentindo daquela forma, dessa forma, como está aí. Como se fosse um buraco dentro dele.
Ele havia perdido a esposa e nada o consolava. Até que ele esculpiu e a expôs, tamanho natural. E em 2015, aliás, em 2018, né, mais de 20 milhões de pessoas, né, de acordo com o Facebook, repostaram e repostaram essa imagem, né, e falaram sobre ela no Facebook. Naquele ano foi uma das imagens mais compartilhadas de 2018. O vazio existencial foi um termo cunhado por Viktor Frankl para expressar exatamente esse sentimento que nós trazemos em nós às vezes, pela perda desses entes queridos, dos nossos grandes amores, daquelas pessoas que fazem realmente a vida, né, ter um sentido especial. No livro O Demônio da Meia-Noite, se não me engano é Solomon Kane o nome do autor, ele nos fala da noite mais escura, que é aquela noite que às vezes as pessoas se encontram quando não conseguem vencer a sua dor e elas se entregam a pensamentos cada vez mais derrotistas, cada vez mais escuros, né, achando que é o fim de tudo. Ele chama da noite mais escura. Mas, lembrando de Valdo Franco, ele diz o seguinte, que 1 segundo após a meia-noite já é amanhecer. Olha só que coisa linda. Por que nos demorarmos tanto nos pensamentos derrotistas? Esse 1 segundo em que nós podemos abrir essa janela para esse sol interior, para a nossa capacidade interna de reconhecermos de que nós somos luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que nós possamos ser luz. E que sendo luz e aceitando essa luz, nós possamos verdadeiramente exteriorizar essa luz para fora de nós, ao nosso redor. E que nós possamos iluminar outros caminhos. Que nós possamos ser, como diz a oração de São Francisco, que nós possamos ser amor onde houver ódio. Guarde isto, tudo é possível. Quando se sentir desanimado por causa dos percalços, quando achar que a vida lhe dá um caldo, acredite que tudo é possível. Talvez agora não consiga ver a saída. Talvez sinta que o mundo inteiro está contra você. Mas acredite que as circunstâncias podem mudar, que as soluções podem aparecer e que a ajuda pode vir de lugares inesperados. Aí, tudo é possível. É preciso acreditar, pessoal. Isso é um pensamento do Nick Vujicic. Eu chamo Vujicic no português, né? Mas é diferente na pronúncia. Então, a minha mensagem é que nós possamos verdadeiramente encontrar esse sentido em cada um de nós. Apesar de todas as dificuldades que muitos de nós enfrentamos, principalmente por conta dessa pandemia, por conta de todos esses dramas que a gente vai até ouvindo de amigos, de vizinhos, de parentes, por conta de tantas histórias tristes, mas a gente encontrar um sentido em tudo isso. Deus está sempre olhando por nós. Agora cabe a cada um de nós, com toda essa bagagem espiritual, com esse conhecimento, transformar ele em algo concreto nas nossas vidas. Eu desejo a todos que brilhe a vossa luz. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado.